Olá, meus amigos. No encontro de hoje, nós vamos trazer a reflexão do capítulo 10 do livro Pão Nosso, onde Emmanuel, então, intitula como sendo Sentimentos Fraternos. Quanto, porém, a caridade fraternal não necessita de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Esse trecho, então, está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 4:9. Forte contrassenso que desorganiza a contribuição humana no divino edifício do cristianismo é o impulso sectário que atormenta enormes fileiras de seus seguidores. Quando nós trazemos a reflexão, então, esse trecho da carta de Paulo, já fica muito claro para nós que naquela época, nos agrupamentos, a falta de fraternidade já existia, que não tinha fraternidade, que eles já sentiam isso. E é justamente em cima disso, então, que Paulo encaminha a carta e traz, então, ali a instrução de Deus, para que um ame o outro, ameis uns aos outros. Mais reflexão, mais ouvidos aos ensinamentos de Jesus, e essas batalhas injustificáveis estariam para sempre apagadas. E aqui ele vai trazer a importância de que não esqueçamos da lição básica de Jesus, de amar um ao outro, que somos todos irmãos, e que possamos então amar um ao outro. Porque se entendermos esse amor necessário, nós não iremos então mais praticar essas batalhas injustificáveis, que de fato não existe. Estamos lutando pelo mesmo ideal, se buscamos avançar e crescer e evoluir, é preciso que tenhamos compaixão com quem os outros que estão conosco, com os nossos familiares, e entender que cada um está no seu tempo, mas que é preciso praticar amor e colocar amor em cada um. Ainda hoje, com as manifestações do plano espiritual, na renovação do mundo, a cada momento surgem grupos e personalidades solicitando fórmula do além para que se integrem no campo da fraternidade pura. Se há mais de 2000 anos, através do trecho aqui da carta de Paulo, já existia essa dificuldade, hoje não seria mais admissível isso. Se imaginarmos que há 2000 anos praticávamos as mesmas coisas, que não nos entendíamos diante dos agrupamentos cristãos, há mais de 2000 anos nós deveríamos já ter aprendido e superado tudo isso, aprendido a amar. Mas não, ainda não aprendemos, a verdade é essa. E nós, toda vez que temos uma oportunidade, nós buscamos ali fórmulas com o plano espiritual, querendo entender qual é a fórmula para trazer a felicidade, a harmonia, e esquecemos que às vezes a felicidade, a harmonia vem de uma forma básica do amar, que é justamente esse o sentimento tão profundo e tão difícil de praticarmos. Que esperam, entretanto, os companheiros esclarecidos para serem efetivamente irmãos uns aos outros? E o que nós esperamos para aceitar o outro como irmão? Temos todas as possibilidades, as oportunidades, temos as condições favoráveis, as leis naturais agindo a nosso favor, e nós não conseguimos ainda olhar para o nosso irmão com um amor, com os mesmos sentimentos que nós olhamos para nós mesmos. Quantas vezes olhamos para o outro imaginando ser o outro e não ser algo de mim mesmo? Quantas vezes conseguimos ter esse sentimento puro perante o outro? Muita gente se esquece de que a solidariedade legítima escasseia nos ambientes onde é reduzido o espírito de serviço e onde sobra a preocupação de criticar. Instituições notáveis são conduzidas à perturbação e ao extermínio, em vista da ausência do auxílio mútuo no terreno da compreensão, do trabalho e da boa vontade. Então a gente vê a falta de solidariedade ali no meio dos irmãos,
no meio da obra de Jesus, e nós esquecemos que por vezes essas deficiências e essa falta de amor, de entendimento, é porque nós às vezes não colocamos a vontade necessária naquilo. Nós não entramos de verdade na prática e nem no caminho de Jesus. Quantas instituições aqui ele traz, né? Quantas instituições que fizeram um belo trabalho, que possuem um grande peso, não conseguem mais avançar, não conseguem tocar o coração. Tudo isso porque nós não aceitamos a visão do outro, nós não aceitamos estar numa condição diferente. Quando o serviço muda, quando as coisas progridem, quando as coisas ficam um pouco diferentes daquilo que estamos acostumados, nós tiramos então aquele empenho, nós não colocamos mais a vontade firme nas atividades, e aí as coisas começam a minguar, porque o que o mestre precisa é de trabalhadores, e é justamente isso que nós não fazemos. Quando a dificuldade aparece, a primeira coisa que nós fazemos é diminuir, é tirar o pé, é se ausentar. Esquecemos que é nesse momento, diante da dificuldade, da diferença, que nós temos que nos unir para mostrar que somos capazes, para mostrar o melhor de nós. Falta de assistência? Não. Toda obra honesta e generosa repercute nos planos mais altos, conquistando cooperadores abnegados. E quantas vezes nós olhamos então para o alto e rogamos assistência, pedimos ajuda. E essa ajuda sempre está junto de nós. Nós sempre recebemos essa ajuda do alto. Mas na verdade é que nós buscamos ali uma fórmula sem esforço. E é justamente isso que nós não temos. Então, para os trabalhadores abnegados, para os colaboradores abnegados, essa ajuda sempre vem. Só que geralmente essa ajuda vem em forma de serviço. A gente alia o serviço à vontade do colaborador e as coisas então caminham, prosperam. Quando a gente olha, às vezes um colaborador fala, mas como ele está crescendo dentro da seara do Cristo? Porque teve vontade, foi um trabalhador abnegado, não abriu mão na dificuldade, estava confiante ali no Mestre. Quando se verifica a invasão da desarmonia nos institutos do bem, que os agentes humanos acusem a si mesmos pela defecção nos compromissos assumidos ou pela indiferença ao ato de servir, e que ninguém peça ao céu determinada receita de fraternidade, porque a fórmula sagrada e imutável permanece conosco no amai-vos uns aos outros. E quando nós percebermos então que as coisas começam a entrar numa certa desarmonia, que às vezes as pessoas comecem ali a ter uma desconfiança, a discutir, a não se entender, que sejamos o primeiro a refletir, que sejamos o primeiro a agir, envolvendo essas pessoas, trazendo para a fraternidade, para o amor, para o sentimento, a fim de que as coisas não piorem, a fim de que possamos trazer ali aquela paz, envolver os trabalhadores, envolver os assistidos, e que possamos manter essa harmonia, possamos manter essa balança equilibrada, de acordo com o que Jesus tem nos ensinado. E que possamos colocar cada vez mais nos nossos atos, nos nossos gestos, nos nossos pensamentos, o que Deus tem nos ensinado, o amor. E que possamos praticar cada vez mais o amar-vos uns aos outros, a fim de que possamos entender que somos todos irmãos e que Jesus espera somente uma coisa de nós, que possamos nos amar dentro da plenitude de Deus.